Sobre a ceia, nós vamos celebrar a ceia. Eu quero trazer algumas instruções. O sinal é bom que o Abner está gravando, e depois eu vou mandar para cada irmão, porque nós precisamos quebrar alguns tabus sobre a ceia, né? Alguns tabus que foram implantados, que vieram lá da era medieval e que ainda penetra, ainda mergulha dentro da igreja cristã e faz com que muitos irmãos tenham medo de cear, né? Tenham medo, achando que vai para o inferno, tá? E eu vou explicar nessa manhã sobre a ceia do Senhor. Quero ler aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11 e o versículo 17. Obrigado. Seria isso em você, tá vendo? Ok. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Eu vou ler só esse versículo, mas depois eu vou estar lendo o restante durante a ministração para esclarecer alguns pontos importantíssimos. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Instruções quanto à celebração da ceia do Senhor. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Amém? Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, venha em nosso meio, falando conosco, em nome de Jesus, trazendo clareza, trazendo revelação na Tua palavra, e que não sejam as minhas palavras, mas as Tuas palavras, e que eu possa ser um canal de bênção para falar nesta manhã, através do Teu Espírito, para a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu comparo a ceia do Senhor igual a uma refeição em família. Estamos ali em família e nós vamos celebrar, vamos ter uma refeição. Eu me lembro que quando eu era criança, era engraçado que tem meu irmão Pedro, Pedro tem 4 anos de diferença de mim, né? E nós sentávamos à mesa para nos alimentar. Morava minha avó conosco e a gente tinha essa tradição de todo mundo sentar à mesa para comer. E o engraçado é que às vezes eu ficava lá no Recife, tinha uns pão franceses, mas era bem grande os pão desse tamanho assim. E minha mãe dividia o pão ao meio, dava uma banda para mim e outra para ele. Eu ficava vendo ele olhando quem tinha ganho a banda maior. E às vezes ali dava uma briga, né? Porque eu achava que tinha sido lesado e às vezes era ele. E eu e o Pedro brigava só o gato e o rato, parecia Tom e Jerry, né? Brigava muito. Mas hoje nós crescemos, somos adultos, nós nos amamos, somos nossos irmãos, nós nos amamos um ao outro, temos o maior respeito pelo outro. E eu vejo a ceia do Senhor assim como uma refeição, onde o Pai está ali presente, né? Onde o Pai está conosco, celebrando junto com os filhos. Mas tem filho de todo tipo, né? Tem filho de todo tipo. E o interessante é que Paulo, no versículo 17, ele começa logo corrigindo, porque a primeira carta aos Coríntios, para a igreja de Corinto, foi uma carta de repreensão, de correção, para corrigir erros que havia na vida da igreja, na prática de vida da igreja. Então havia alguns erros que eles cometiam e que Paulo ficou sabendo e mandou uma carta para corrigir. E um desses erros, tinha vários erros, erro na celebração no culto, erro no uso e abuso dos dons, havia muito abuso dos dons espirituais, né? Dom de línguas, dom de profecia, havia muito abuso, isso aí a gente pode mais à frente citar. Mas o abuso principal aqui, ele está falando sobre os erros, sobre as coisas erradas que se praticavam na ceia do Senhor. E ele disse assim, olha, vocês quando se reúnem, não é para melhor, mas é para pior. Então quando vocês se reúnem para celebrar a ceia, ao invés dessa celebração ser uma celebração de amor, era uma festa ágape. A ceia do Senhor, no Novo Testamento,
era chamada de festa ágape, festa de amor. Isso aqui é uma festa. A ceia, ela tem que ter um sentido de festa, de celebração, festa de amor. E aí, ao invés de ser uma festa de amor, se tornava uma festa de disputas, de egoísmo, de orgulho de alguns. Por exemplo, vamos aqui, versículo 18 ele diz: porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Um ponto negativo que havia na igreja, divisão. E o que é divisão? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e tinha um grupo que eu sou de Cristo. Esse é o pior que tem. Porque se tem um grupo que diz que ouve Paulo, pelo menos ele está demonstrando não um todo, mas um certo nível de submissão. Se tem um grupo que diz que ouve Pedro, também a mesma coisa. Se tem um grupo que ouve João, também. Mas aquele grupo que diz que ouve Cristo, na realidade ele não quer ouvir ninguém. Eu chamo esse grupo de desigrejados. Hoje nós temos os desigrejados, porque eles não querem se subordinar, eles não querem se submeter. A palavra de Deus diz, não é submeter à hierarquia, não que o pastor tem que mandar, submeter uns aos outros. Porque quando eu estou errando, meu irmão está do meu lado, ele vai corrigir, ele vai dizer, você está errado. Não é por aí, a palavra de Deus ensina assim. Mas as pessoas que não querem ouvir isso, que não querem ouvir, você está errado, eles preferem se isolarem. Por quê? Porque é mais fácil. É mais fácil. As pessoas gostam de que façam-se cócegas nela, né? Que massageiem o seu ego. E isso não é o Evangelho. O Evangelho não tem essa função de massagear o ego de ninguém. O versículo 19, então ele começa com as divisões. Havia divisão. Divisão dentro da igreja. Havia divisão, havia grupos que não queriam se submeter. Versículo 19, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós. Ele está falando aqui partidos, está vendo? Dividiu a igreja, são partidos. Para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Então, quando há essas divisões, esses choques, essa coisa, essas panelinhas dentro da igreja, tem um ponto negativo é esse, e o ponto positivo é que se manifesta quem realmente é verdadeiro no reino de Deus. Então, uma pessoa que é um cristão de verdade não vai se envolver com panelinha. Posso ler aqui a minha versão? Pode. Que aqui fala assim: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Heresia. O que é heresia? É um ensino deturpado. É um ensino deturpado. Então, assim, às vezes surge no nosso meio pessoas semeando coisas deturpadas. Coisas que é contra a palavra de Deus. Por isso que eu digo, cuidado. Esses dias eu estava aqui no seminário, quarta-feira, né? Aí o irmão falou, eu escuto muito o Ed Renekivitz. Gosto demais do Ed Renekivitz, só que ele tem um momento que ele se perde. Para mim, pessoas, outra pessoa que eu sempre fui fã assim, das pregações, da maneira deles exporem a palavra. Um era o Ed Renekivitz, outro era o Ariovaldo Ramos, outro era o Ricardo Gondim, outro era o Caio Fábio. Caio Fábio eu descartei definitivamente. Ultimamente eu tenho visto tanta baboseira do Caio Fábio que eu não quero mais nem ouvir. Caio Fábio não me interessa mais. Está perdido no caminho, não sabe mais o que tem, não sabe mais o que tem, ficou gagá já. Ricardo Gondim recentemente colocou uma coisa no Instagram e eu rebati mesmo, mandei uma resposta bem... falando para ele que ele tinha sido um exemplo na minha vida, que eu tinha me inspirado em muita coisa no fundamento teológico dele. Graças a Deus ele nunca mais botou nada, aquelas baboseiras que ele estava botando, né? Nunca mais ouvi, ou senão, de repente pode até ter me bloqueado, não sei, mas eu vou verificar.
O Ari Oswaldo Ramos, misericórdia, saiu fora totalmente da palavra, virou agora, ele agora entrou para essa ideia da teologia da libertação e mergulhou nisso aí a fundo, né? E está partindo para um lado contrário do evangelho. E o Ed René Kivitz, graças a Deus, ainda mantém algumas posturas, mas tem hora que fala umas coisas assim, umas asneiras. Então, assim, as pessoas, às vezes, Deus não dá essa liberdade de eu me achar que eu sou o dono da verdade. Eu cresci tanto que agora eu posso falar qualquer baboseira e as pessoas vão receber e vão fazer. Eu não tenho compromisso com o que eu estou falando. Eu estou citando esses nomes porque são nomes, são referências, são nomes que eu realmente... Estão aí na internet. Estão aí dia a dia. Todo dia está na internet. Você pega lá e vê, né? Caio Fábio um dia deu uma resposta para a mulher disse assim, eu posso ficar sem congregar, tá? Aí ele falou assim, esse negócio de congregar não é obrigado não, Deus, quem mandou, não foi Deus que mandou Moisés construir o tabernáculo. Gente, dá licença, está escrito na palavra. Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, segundo o modelo que Deus mostrou no monte. Todos os detalhes foram dados por Deus. Como é que o cara abre a boca para falar uma baboseira dessa? Mas sabe para quê? Que é para as pessoas deixarem de congregar e ficar ligado a ele, comprando os livros dele, fazendo os cursos dele, pagando, porque é tudo pago. Fala contra o dízimo, mas tem lá para você acessar a plataforma, fazer um curso, você tem que pagar. E é caro. Olha, pronto. Então tá aí o Bruno que sabe. Você tem que pagar. Não tem. Claro, eu não vou dar o dízimo. Aí vai. Não, olha, esse negócio de entregar dízimo não existe mais. Mas o povo que ouve ele, paga para ouvir ele. Ele tem um canal no YouTube, ele tem programa, ele tem várias coisas, tudo e ganha dinheiro. Mora no Lago Norte, numa big de uma mansão. Eu queria que ele fosse fazer igual o Dr. Shed, que foi morar numa favela. Um homem super culto, um homem cheio de conhecimento, com doutorado, com vários cursos. Um homem exemplar, cristão, homem de Deus. Morreu velhinho, tem pouco tempo que ele faleceu, e foi morar numa favela. Então o cara prega essas coisas, por que ele não vai morar numa favela? Por que ele fica morando lá numa mansão no Lago Norte, no Lago Sul? Você está entendendo? Então são essas coisas que a gente começa a ver, e esse tipo de coisa começa a contaminar a igreja, começa a contaminar o evangelho contaminado, né? Não que ele não possa morar, para mim você pode morar no Lago Sul, no Lago Norte, até no Polo Sul e no Polo Norte, se você quiser, em Marte, na Lua, problema seu, né? Mas desde que você não venha querer deturpar o Evangelho, deturpar a palavra de Deus. O versículo 20, ele diz, quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia que comeis, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Quem era que tinha fome? Por exemplo, aqueles irmãos mais humildes, aquelas pessoas mais simples, às vezes levava um ovo lá, né? Davi controla, tá? Beleza? Cuida dele aí, amor. Então, assim, então nós vemos aqui o que ele diz aqui, né? A ceia. Tem aquelas pessoas que às vezes tinham o quê? Um arroz com ovo para comer. Nós vamos celebrar a ceia. Nós vamos trazer a ceia uma refeição comunitária. Comunitária. Estou esperando acabar essa pandemia para a gente voltar a fazer nossas festas, como nossos almoços, está fazendo falta. Então, assim, é uma refeição comunitária. Cada um leva uma coisa. Aí aquele irmão que não podia levar um frango assado, não podia levar um peru, não podia levava um arroz com ovo. Era o que ele tinha. Não é que você vai ficar devendo, dando cano nos outros, para ele chegar aqui e querer mostrar que você tem o bife da maior qualidade. Não. Você vai trazer o que você tem. E ali eles se reuniam.
Só que aqueles que levavam coisas melhores se isolavam, se separavam, ia logo na frente e separava a sua comidinha, que era para o outro nem se aproximar. É a panelinha, né? É a panelinha. Eu já falei isso aqui várias vezes na igreja, porque vocês não sabem, mas nem saio falando também. Mas eu tenho minha maneira de frear, né? Mas já freiei demais isso aqui. Entendeu? Então, porque é uma tendência, é uma tendência. Querer priorizar aquela pessoa que eu gosto mais, querer comer só com aquela pessoa que eu gosto mais. Não, às vezes está todo mundo, nós somos a igreja ou não somos? Então ali vamos, a panelinha, aí vai lá, aqueles, e os outros que, coitadinho, que levavam aquela coisinha, ficavam até com vergonha do que tinha levado. Eles ficavam até com vergonha. E isso quebrava a comunhão. Quebrava a comunhão. E por causa disso, essas pessoas não deveriam celebrar a ceia, porque eles estavam dividindo e quebrando a comunhão do corpo de Cristo. Quebrando essa comunhão. Amém? O que diz aí a tua Bíblia no versículo 20, Cláudio? Mesma coisa? Mesma coisa. Tá, tu vê alguma coisa? A tua é nova tradução? Né? Sei lá. Não, quando tiver alguma coisa diferente, você para aí que é bom, eu gosto dessas coisas. Aí depois no versículo 21 ele diz, porque se comerdes, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Então, às vezes aquele ali pega, peraí, eu trouxe como é que fala, um lombinho a um molho de madeira. Mas a Elaine trouxe o bife do oião. Peraí, deixa eu comer logo antes que a Elaine chegue aqui para vir comer meu molho de madeira. Ela que come o ovo dela lá, o bife do oião dela. Estou dividindo o corpo. Estou dividindo. E não foi isso que Jesus ensinou. Né? Não é esse o sentido da ceia. Não é esse. O versículo 22, aí ele fala também do embriagar-se. Há também quem se embriaga. Tinha irmãos que tomavam tanto vinho, que saía carregado da ceia. De tão bêbado que saía. Isso é igreja, meu irmão. Isso aqui não é outra festa, não. É igreja. E os irmãos saem embriagados. Né? Ele diz aqui, não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Está vendo, amado? Envergonha os que nada têm. Poxa, se eu estou levando uma coisa melhor, e às vezes eu sei, porque ninguém é doido. Sabe que tem um irmão na igreja que às vezes não tem... às vezes para comer um frango dá trabalho, né? Quanto mais comer uma costela... uma costelinha assim... Como é? Barbecue, Aquela costela que a gente comeu lá. no bafo. No bafo. Costelão. Aí eu trago costelão no bafo aqui para os irmãos. Mas eu não vou trazer pensando em mim, eu vou trazer pensando na comunhão. Mesmo que eu não coma, mas se os irmãos, já é uma bênção. Poxa, que maravilha. Eu pude abençoar meu irmão, que às vezes não tem condições de comer uma costela dessa no bafo. Né? E ele pôde comer, pôde se alimentar. Então essa é a visão, esse é o verdadeiro sentido da ceia do Senhor. Eu não vou trazer para mim, eu estou trazendo para o corpo de Cristo. E de preferência aquele irmão mais humilde, aquele mais carente, é aquele que eu devo dar atenção, é aquele que eu devo dar assistência, é aquele que eu devo preparar o melhor prato e dar para ele. É isso que Jesus ensina no Evangelho. É isso aí que Jesus ensina. E às vezes a gente quer tratar bem quem? Cara que tem um carrão, que é empresário, chegou aqui com um carrão, caminhonete, aí, peraí, irmão, vou preparar um pratinho aqui, cuidado, para esse irmão. Não, que nada, meu irmão. Ele vai comer igual aos outros, vai ser bem tratado, não vai ser menosprezado, porque também tem preconceito contra o rico também. Tem gente pobre que tem preconceito com quem é rico, sabia? Esse rico metido, só quer ser, é o carro dele, vai estar morrendo de inveja, né? Então, assim, precisamos ter humildade, tanto para tratar a pessoa pobre, a pessoa que não tem nenhum recurso, como temos que ter humildade para tratar aquele que tem mais do que nós. Aquele cara que mora lá no Lago Sul, mas resolveu congregar com a gente. Temos que tratar do mesmo jeito.
Não vou tratar ele com indiferença, nem com preconceito e nem bajular ele também. Porque, infelizmente, o que acontece hoje é isso, é muita bajulação. O cara chegou aí com o carrão do ano, o dízimo lá em cima, pronto, o pastor só enxerga ele. É só o irmão fulano, cita ele no púlpito, aquela coisa arada toda que acontece por aí, né? E esse não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é tratar todos por igual. Nós somos uma família. Nós brigamos, gente. Família briga? Muito. E claro, se arranha. O irmão xinga o outro, pega a vassoura para bater no outro, joga um negócio no outro. Mas daqui a pouco está brincando, são família, nós somos família. Família é isso. Família não é perfeita. Tem suas dissensões, muitas vezes, tem seus desentendimentos, mas vamos nos acertar. Nós somos irmãos. A coisa mais linda que eu acho, o exemplo maior, é a criança. Você vê a criança está ali, Davi e Alice, daqui a pouco estão brigando, daqui a pouco então parece que nem brigaram. Parece que nem teve briga, né, entre eles. É a criança não guarda rancor. Versículo 24, ele diz, não tenho o que comer, menosprezados a igreja de Deus, envergonhados que nada têm, que vos direi, louvar-vos-ei, nisto certamente não vos louvo. Paulo está dizendo, na comunhão, a igreja estava fraca de comunhão, fraca, deficiente. Depois vem o versículo 23, né? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Hoje é celebrado o dia dos pais, o pai sentado à mesa com seus filhos, que alegria, que alegria. E eu quero dizer para você, que a maior prova de amor que nós temos está aqui, ó. O Senhor Jesus, ele entregou-se por mim e por você. Deus entregou o presente mais caro que ele tinha. Quem tem coragem de dar o seu filho em troca, em prol de outra vida, de outra pessoa? Gente, é complicado. É complicado, ninguém quer. Eu me lembro da Helene, quando o Benjamin estava no hospital, passou... Quantos meses a Helene passou ali? Quase 2. Quase 2 meses. Eu fui lá visitá-la, tudo. Estava no hospital, fiquei sabendo, fui lá visitar. E ela fazendo de tudo, lutando pelo seu filho, para ver o menino bem. Foi morar quase no hospital, né, Helene? Estava morando lá, né? Mas graças a Deus está aí o Benjamin. Está aí o Benjamin, mas ele é fruto de quê? Do sacrifício que a mãe fez. Se ela tivesse deixado ele para lá, não vou cuidar da minha vida, eu deixei ele aí na mão dos médicos. Será que ele estava aqui hoje? Não estava, porque você presenciou muita coisa, né, Helene? Está lá no hospital. Então, assim, eu e você estamos aqui hoje, sabe por quê? Nós somos frutos do sacrifício de Jesus. Nós somos frutos do amor de Deus. Um pai que se entregou por nós, se fez homem. A mente humana não consegue entender isso. E não vai entender só na eternidade. Como pode isso? Deus, Pai, Criador de todas as coisas, teve compaixão do homem pecador. Ele olhou para a terra e não viu um justo, um sequer. E eu vou dizer para você, não tinha, não tem e não terá um justo sequer. Nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. Ah, fulano é tão anjinho, é nada, meu irmão. É o sangue de Jesus. É o sacrifício de Jesus que foi feito por mim. É o sacrifício de Jesus que me poupa. É o sacrifício de Jesus que faz Deus olhar para mim e não vir com juízo sobre minha vida. Porque se Deus fosse olhar para mim pelos meus pecados, eu estava frito. Há muito tempo eu já tinha, ó. Mas a misericórdia, o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus que foi derramado. A Bíblia diz que nós somos justificados. Não quer dizer que eu sou justo, mas eu sou justificado. E o diabo pena com isso.
Porque quando ele vai me acusar, conforme lá em Apocalipse diz que o acusador dos irmãos, quando ele vai me acusar diante de Deus, realmente ele fez isso, mas ele tá debaixo da proteção do sangue de Jesus. Aí o diabo tem que bater pé. Aquele filme, o Alto da Compadecida, é porque bota Maria, né? Bota aqui Maria, tá? Mas é um filme, tem umas coisas muito legais ali naquele filme, ali, naquele Alto da Compadecida. Você, além de você dar muita risada, né? Tem algumas coisas assim bem interessantes. Então, assim, quem aqui não é pecador, gente? Então, tem muitas igrejas que você não vai tomar ceia porque você pecou. Você vai ficar 3 meses sem tomar ceia. Você vai ficar 6 meses, 1 ano sem tomar ceia. Meu irmão, se a gente fosse deixar de tomar ceia porque somos pecadores, nenhum de nós tomava. Nenhum. Na face da terra, nenhum crente tomava ceia. Nenhum crente. Por isso que Paulo diz, examine-se, quer dizer, olhar para dentro de si. Examine-se o homem a si mesmo e coma. Não é para não comer. Não, é misericórdia. Eu não posso comer. Eu não posso tomar ceia. Já vi igreja que o irmão jogava o pão embaixo do banco, derramava o cálice para não tomar, porque se achava indigno. Mas é pelo jugo, né, Jessé? É o jugo que é apresentado. Sentimento de culpa por conta da má interpretação. Da má interpretação das Escrituras. Muito bem. Então, assim, a palavra de Deus, examine-se o homem a si mesmo e coma. Eu não posso celebrar a ceia. A gente vê muito isso, né? Nós vemos no nosso país, nós temos muitas situações de pessoas que moram juntas. Eu não posso celebrar a ceia porque eu moro junto com fulano. Então resolve o seu problema. O problema é casamento, vai casar, né? Mas eu tenho uma coisa para falar para vocês aqui. Eu até falei com uma pessoa um dia desse. Falei, gente, o casamento bíblico, o casamento no geral, ele é uma coisa espiritual. É uma coisa onde a Bíblia fala de fornicação. Fornicação é a pessoa solteira, preste bem atenção. São pessoas solteiras que vivem na prática do pecado sexual. Isso chama-se fornicação. Agora, quando 2 pessoas decidem morar juntas, respeitar-se uma a outra, preste bem atenção nisso aqui. Quando a pessoa decide respeitar uma a outra, ela precisa, sabe de quê? Admitir que estão juntas. E ela precisa da bênção espiritual. O casamento civil, ele foi criado para dar direito civil para as pessoas. O direito civil, porque antigamente a pessoa que ia casar, os filhos daqueles nobres, se apaixonava pelas plebeias e a igreja não casava, porque o pai pedia para não casar. E a igreja não casava. Então aquele nobre, o filho daquele nobre ia morar com uma, não casava, ia morar junto com aquela moça. Construía família, tinha filhos. Mas no dia que aquele moço falecesse, a sua família, nem os filhos nem a mulher tinham direito à herança. Sabiam disso? Não tinham direito à herança. Por quê? Porque eles não tinham casamento, não tinham casado na igreja. Foi aí que se juntou muitas pessoas, tá? Aquela coisa toda, e criou-se o casamento civil, legalizou o casamento. Para quê? O objetivo do casamento civil no cartório é para te dar direito à herança. Quando você morrer, um dos 2 morrer, tem parte na herança. Então tem esse negócio que o pai não quis o casamento, que não concordou, que não gostou, e que blá blá blá, e que blá blá blá, não. A herança é sua. Acabou, morreu o assunto. Entendeu? Então essa coisa aí que era da era medieval, isso foi quebrado. Hoje no Brasil, preste bem atenção, hoje no Brasil, se você mora junto, você tem o mesmo direito de quem é casado. Sabiam disso? Teve uma moça que ficou noiva de um rapaz,
E com 6 meses de noivado, ele acabou o casamento com ela. Sabe o que foi que ela fez? Processou ele, impedimento de vida, 6 meses. 6 meses, e ela ganhou na justiça. E ela ganhou na justiça. Impedimento de vida, 6 meses. Você está entendendo? As leis mudam, os tempos vão mudando. Os princípios não mudam, mas as leis mudam. Então, depois eu quero até procurar alguns irmãos aí na igreja para a gente conversar, sentar e resolver logo essa questão. Tem pessoas que às vezes é divorciado, e há muitos anos a mulher já tem marido, já tudo, mas relaxou. O pessoal antigamente se preocupava muito com isso. E aí fica aquela coisa, vamos resolver então, vamos procurar um advogado, vamos resolver essa sua vida e vamos botar a sua vida em ordem, em nome de Jesus. Amém? Andar de acordo com as leis, né? Andar de acordo com as leis. Mas que isso não venha, a pessoa está procurando resolver a situação. Que isso não seja impedimento para a pessoa cear. Porque você não é uma pessoa que diz, não, eu não vou casar porque eu não quero casar mesmo, eu quero ficar... Aí você está sendo negligente. Agora você quer, mas aí tem algumas dificuldades, tudo. Vamos resolver, nós estamos resolvendo. Amém, meu irmão, você está livre. Eu conheci uma irmã com 46 anos de crente, uma mulher de Deus, profeta, aquela pessoa assim que não vive, não é profeteira não, profeta, mulher que Deus usa mesmo. 46 anos na igreja, no dia da ceia a mulher chorava porque não podia participar da ceia. Porque ela morava com, o marido dela nunca casou. E ele sabia que ela queria casar para ser membro da igreja, aí que ele implicava mesmo, aí que ele não casava. Não casar nada, matar ela na unha, mesmo assim. Cara ruim. E a pobre da irmã sofrendo. Mas o dízimo dela não servia para a igreja? Interessante, né? Devia não aceitar o dízimo também, né? O dízimo o trabalho que a irmã fazia na igreja, eles não achavam bom, ela cantava no conjunto, ela saía para fazer visita, ela saía para evangelizar, devia não poder fazer nada disso. E o pior de tudo ainda que eu pergunto, se morrer hoje, vai para o céu ou para o inferno? Pronto. Então se você morrer hoje, você sabe que você vai para o céu, e o que impede você de tomar a ceia do Senhor? Participar da ceia. Entendeu? Então são essas coisas que muitas vezes são tabus que são pregados. Homens levam as pessoas a viver escravas debaixo de jugo. Aprisionadas. Vamos conversar, vamos procurar resolver. Agora a pessoa relaxada, que não quer, a pessoa dessa nem se converteu. Acho que o camarada está na igreja, ele e a mulher, vivem junto, e não quer resolver a vida dessa mulher, os caras nem se converteu, não era nem para ser batizado. Não é muito menos para... Vamos lá. Versículo 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. A ceia para beber em memória, eu estou lembrando. É uma lembrança que eu tenho permanente do que Jesus fez por mim, de que Ele morreu por mim, do que Ele derramou o sangue dele por mim. Eu vou tomar a ceia com essa lembrando. Eu não vou tomar a ceia também chorando. Eu que já vi, né? A pessoa parece que é um velório, o dia de culto de ceia. Ceia é celebração, é alegria, é festa, né? Eu já fui ceia, que misericórdia. Parecia que você estava no velório mesmo, as pessoas tudo chorando. Né? Cara, Jesus morreu, mas ressuscitou, Ele está vivo. Acorda, irmão. Para que tristeza? Jesus ressuscitou, né? O versículo 26 diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. É uma pregação. A ceia é uma pregação. É o querigma. É uma mensagem. Eu estou anunciando a volta de Jesus. Quando eu estou celebrando, eu estou dizendo: olha, isso aqui é uma lembrança de que Jesus morreu por mim e que Ele vai voltar. Eu vou celebrar isso aqui até a volta dele. Então eu estou falando da morte, ressurreição e a volta de Jesus. Né? 27.
Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Olha aí, o réu, quem é o réu? Quem é o réu? Quem é que vai beber indignamente? O que causa divisão, o que faz separação do corpo de Cristo, o que não quer consertar a sua vida, que andar de qualquer jeito, que não está procurando arrumar, né? Não, eu não mudo, eu não, daqui não sai, daqui ninguém me tira, eu vivo do jeito que eu quiser, ninguém manda em mim, entendeu? Esse negócio de Bíblia, não, eu faço o que eu quiser, o que eu achar que está certo. Então, esse elemento aí, ele vai ser culpado, sim, se ele participar do corpo e do sangue do Senhor. 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, preste atenção, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Discernir que nós somos um corpo, discernir que nós precisamos um dos outros, discernir que eu tenho que estar em comunhão com Deus e comunhão com a igreja. Eu tenho que estar em comunhão com meus irmãos. Não quer dizer que eu vá concordar com ele. Ter comunhão com a pessoa, irmãos, é interessante. Às vezes a gente acha que as pessoas têm que concordar com tudo que a gente fala para viver bem. Se eu não concordar com o que ele fala para viver bem, então ele corta o vínculo comigo. Já era, morreu o assunto. Você não é obrigado a concordar com tudo que a pessoa fala. Mas você é obrigado a ter comunhão, a estar juntos, a não fazer separação, a não deixar que isso cause divisão no corpo de Cristo. Olhar com indiferença, né? Muitas vezes as pessoas vão lá, tem igreja aí que a pessoa vai lá na frente, eu queria pedir perdão ao irmão fulano, né? Aí vai, pede perdão, chora, abraça, terminou a ceia, vira as costas um para o outro, não fala mais com o irmão. Não é isso aí que a Bíblia ensina. Eu vou examinar, eu vou ver se eu estou em comunhão com Cristo, se eu quebrei minha comunhão, e se eu quebrei minha comunhão com o irmão, e eu vou procurar me acertar. Eu vou tomar a ceia, não vou ficar sem tomar. Mas eu vou dizer, ô irmão, eu estou indiferente com você, isso não é bom para nós, isso não faz bem, né? Nós somos o corpo de Cristo, você é importante, entendeu? E eu preciso de você. Isso é ter comunhão, é saber que cada um é importante. Cada um, ninguém é inferior, ninguém é melhor, ninguém é pior do que o outro aqui. Todos somos importantes, amém? No corpo de Cristo. E cada um tem sua preciosidade, sua particularidade. Aí no versículo 30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Ó, preste atenção. Participar do corpo do Senhor indignamente, tem muita gente doente espiritualmente e até fisicamente mesmo, dentro do corpo de Cristo, né? E muitos que até já morreram espiritualmente, não conseguiram continuar caminhando, né? E outros mortos fisicamente também. Ele está sendo bem taxativo aqui. Versículo 31, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo, para não ir para o inferno. Quando ele diz assim, não ser condenado com o mundo, é para não irmos para o inferno. Então eu tenho que me julgar, não ficar julgando os outros. Ah, fulano tomou ceia, para cara de pau. Não tem nada a ver com a vida do fulano, tem a ver com a minha vida, né? Versículo 33. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto a demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Então, aquela hora que vamos para a ceia, aí aquela pessoa avança, quer comer tudo na ceia e quer comer a carne e deixar os ossos para os outros. Isso acontece demais. Então, se eu vou celebrar a ceia do Senhor, eu vou procurar dar preferência para o meu irmão.
Deixa ele ir. Observa, às vezes, até aquela pessoa simplesinha, que às vezes não tem nenhuma boa alimentação em casa, tudo. Tem gente assim. Deixa aquela pessoa ir na frente, deixa ela... Se for o caso, até eu vou lá e faço um pratinho para a pessoa. Mas eu não vou em cima, como logo, escolho o que é bom e deixo o resto para a pessoa. Isso acontece demais. Isso é falta de educação até. Isso é falta de educação. Então, que nós possamos, ao nos alimentarmos, ao celebrar a ceia, hoje nós vamos só comer o pão e o vinho, né? Mas quando nós voltarmos a ter nossas refeições, que haja essa consciência em nós. Dar preferência, prioridade para o meu irmão. Eu vou servir o meu irmão, vou dar o melhor para ele. Eu não vou procurar aqui o melhor do que tem no prato e dar os ossos para ele. Eu vou procurar o melhor. Amém? E que nós possamos celebrar a ceia do Senhor com essa integridade do coração, com essa certeza e da maneira correta, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos e que nós vamos, nesse momento, partir para a nossa ceia, celebrar a nossa ceia, em nome de Jesus. Amém?